Fala pessoal, beleza? Vamos lá. Esse é o primeiro vídeo operacional, tá? Mas eu quero deixar claro o seguinte: esse vídeo é extremamente importante. Peço que você assista até o final. Não pule nada, assista com calma, aprenda. Mesmo que você já faz operações, já é um trade um pouco mais experiente, é sempre importante dar uma revisada. Tá bom? Então, assim, esse é o vídeo operacional número 1. Nesse vídeo operacional, nós não vamos ainda falar sobre como operar com o indicador, mas vamos falar sobre tópicos e pontos muito importantes que vai ajudar muito você a ter sucesso nos trades usando esse indicador, tá bom? Então vamos lá. No vídeo de apresentação, nós já falamos sobre as cores, mas eu queria dar uma repassada aqui rapidinho. Vou aumentar para ficar bem legível para vocês. Tá? Vamos lá, vocês precisam gravar isso e tem que ficar muito claro. O que é a cor azul? É um sinal de compra. Isso não significa que em qualquer lugar do gráfico, em qualquer ponto, ficou azul, você vai comprar. Existe um ponto certo e este ponto certo você vai descobrir no vídeo operacional 2. Mas não pule esse, que esse é importante. Ok? Então, azul, sinal de compra. Amarelo, sinal de venda. Essa estratégia do indicador é a estratégia número 1, ok? É a estratégia mais conservadora. Clicando no box de Renko, botão direito do mouse, propriedades do indicador Solution Key, você vai mudar para a estratégia número 2, ok? Na estratégia número 2, você vai verificar que vai surgir mais dois boxes coloridos. Vai surgir em alguns dias, tá? Vai depender muito do dia, da volatilidade, enfim. Vai surgir um box verde e vai surgir box vermelho. Eu não quero fugir muito dessa tela porque eu quero mostrar para vocês algo que tem aqui nesse dia, que é o dia 17/6. Tá? Então, por exemplo, vai surgir box vermelho. Tá? Vamos ver se eu acho mais algum box vermelho aqui. Ó, box vermelho, box verde. Tá? Então, a estratégia 2 você vai trabalhar com box amarelo, verde, azul e vermelho. E vermelho. Ok? O que significa cada box? O verde é uma antecipação para o azul, tá? Ou seja, uma entrada mais agressiva. E o vermelho? O vermelho é uma antecipação para o amarelo. Significa que o verde é uma antecipação de compra e o vermelho é uma antecipação de venda. Tá? Nós vamos explicar isso na prática no vídeo operacional 2, fazendo as operações, mostrando onde serão as entradas, os lugares válidos onde você deve entrar e os lugares onde você deve fugir, ok? Por fim, a estratégia número 3, que é considerada mais agressiva. Nessa estratégia 3 não tem azul e amarelo, é só verde e vermelho, tá? Ela vai mostrar uns pontos mais agressivos, mais antecipados de entrada para você fazer as operações, tá bom? Então, falado sobre as cores, vou voltar aqui para a estratégia número 1, que é a mais conservadora. Vou diminuir aqui o tamanho dos box. Agora nós vamos falar sobre gap, tá? É um assunto importante. Eu vou colocar aqui o mouse de cruz. O mercado aqui abriu em gap. Tem gente que não sabe o que é gap, tá? Então vou explicar o que é gap. O mercado abriu aqui às 9 horas da manhã, batendo 1.777, até um pouquinho mais, para baixo, tá? Então esse ponto aqui é um ponto de abertura do mercado, onde o mercado abre com um gap, abre com um buraco, tá? Abre com um espaço aqui, aonde efetivamente começam a formar depois os box, tá? Mas então o gap é esse espaço, esse buraco que fica sempre quando o mercado abre. Existem dias que o mercado abre com gap, tem dias que o mercado abre sem gap. Por que eu estou falando do gap? Porque geralmente, na maioria das vezes que o mercado abre com gap, você precisa esperar o mercado estabilizar. Então, para quem está trabalhando como nós no box de Renko, tá? Ele começa a fazer box para cima, box para baixo, box para cima, box para baixo, box para cima e fica completamente lateral. Veja que o indicador no modo mais conservador, que é o box amarelo e azul, ele ficou todo branco aqui.
Tá? Isso é uma forma de te livrar dessa região onde você geralmente tomaria stop se você entrasse logo de cara na abertura do mercado. Então o gap ele bagunça a maioria dos indicadores e dos setups, tá? Então é importante que você aguarde a estabilização. E o que é a estabilização? Quando o mercado começa a ficar fluido, tá? Ou seja, quando ele para de botar box para cima e para baixo, tá? Então, depois, utilizando a estratégia conservadora, começou a pintar aqui os primeiros box amarelo, daí botou um box branco para cima e botou outro box branco, perdão, e depois botou um box amarelo para baixo. Se você tivesse entrado aqui, de cara, 1000 pontos, tá? Aqui não é o objetivo ficar mostrando pontuação, tá? Mas é falar primeiramente sobre o gap. Eu não sei se houveram outros dias com gap, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. Ó, tem mais um dia aqui com gap, só que dessa vez foi um gap para cima, né? O mercado abriria aqui, mas ele abriu com um gap de 567 pontos. Daí o que aconteceu aqui, ó? Botou dois box branco para cima, depois começou, ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para cima, para baixo, para baixo. Daí ele foi aqui, ó, fluiu. Daí fluiu. Aqui você percebe que o mercado já começou a fluir, ou seja, a desestabilização do gap parou mais ou menos nessa região aqui. Aí vem o primeiro box azul, você poderia pegar aqui próximo de 300 pontos. Aqui não é uma região de entrada, nós vamos falar no próximo vídeo, mas mesmo que você tivesse entrado, ó, 150 pontos. Aqui também, ó, 240 pontos. Também não é uma região legal para entrar na estratégia conservadora, tá bom? Mas a gente vai falar isso mais para frente. Então é isso aí. Falei sobre o gap, tá? Pessoal, falar sobre agora o melhor horário para trade. Eu acho que eu já falei isso na apresentação, mas eu vou repetir. Das 9h02, 9h03, se não abriu com gap, você já pode operar já no segundo, terceiro minuto. Se deu o sinal, pode entrar. Até as 11h30, até o meio-dia no máximo, estourando, tá? É o horário de maior fluxo, de maior volatilidade e que o indicador funciona muito bem. Aí, se eu quiser operar no período da tarde, fuja do horário da meio-dia às 2h. Fuja do horário da meio-dia às 2h. Você pode começar a operar a partir das 2h30, 3 horas, tá? Até as 17 horas, 17h30 estourando, tá? O ideal é até as 17 horas. Mas o período da tarde é complicado, tá? Geralmente baixa muito a volatilidade, o mercado fica muito lateral às vezes. Tem dias bons também para operar à tarde, mas 90% dos dias o melhor horário é de manhã, tá bom? Então, falei sobre o melhor horário. Eu quero falar um pouquinho sobre price action. O price action, que são os padrões do gráfico, eles são importantes, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos ir um pouquinho pro dólar, tá? Vamos pegar um dia que formou. Vamos pegar aqui um dia no dólar, onde a gente consiga ver com um pouquinho mais de clareza os topos e fundos. Então, assim, não se preocupe que eu não quero, eu não vou ficar aqui falando para vocês sobre, olha, aqui formou um ombro, cabeça, ombro, até porque nós estamos usando box de renko, né? Geralmente é mais para quem usa candlestick que fica buscando esse tipo de padrão. A pessoa fala muito sobre os padrões de bandeira, de cunha, de o oco, né? O ombro, cabeça, ombro, e o COI, ombro, cabeça, ombro invertido, e tem várias outros padrões gráficos aí que o pessoal trabalha. Mas eu posso garantir para vocês que o que efetivamente funciona no price action são os famosos pivôs. O que são os pivôs? Os pivôs são a formação de topos e fundos. Por exemplo, aqui formou um pivô, né? Deixa eu marcar aqui, eu estou sem a minha canetinha, ó. Deixa eu marcar aqui rapidinho. Ó. Mais um. Tá? Então, aqui é um pivô, aqui é um pivôzinho de baixa, aqui é um pivôzinho de alta, aqui é um outro pivô, tá vendo? Então, são os topos e fundos. Vamos falar, isso é muito importante, gente. Topos e fundos, principalmente no dólar, que é um ativo
que ele é mais assertivo, ele não é tão bagunçado igual o índice, tá? Então nós podemos ver aqui, ó, se nós excluíssemos a média aqui, essa média móvel de aritmética de 14 períodos, mesmo excluindo ela, você consegue ver que o mercado aqui está fazendo o quê? Topos mais altos, né? Então, só de olhar aqui, você consegue ver que o mercado está para cima, né? É um mercado altista, mercado de alta. Então, quando você estiver operando com o indicador, é importante que você consiga enxergar esse tipo de situação. O que é importante realmente entender sobre os pivôs? Veja só, você está aqui com o gráfico aberto, vamos supor que você está operando esse dia, tá? Que é o dia 30/6. Aí formou esse primeiro topo, vocês estão vendo aqui que eu estou utilizando um detector de topos e fundos, tá? É um indicador padrão, aí já vem nativo do Profit. Eu utilizo, dei 2 cliques nele, ó, período de 3, tá? Significa que são 3 boxes no mínimo para formar um topo e 3 boxes para formar um fundo, tá? Aconselho que vocês coloquem aí no gráfico, não porque você precisa dele efetivamente, mas melhora bastante o visual. Ele faz um Tzinho de topo, né, e um Fzinho de fundo. Então ele formou aqui, ó, um fundo, e daí de repente você vê esse azulzinho aqui, ó, tá? Pô, legal, um azul próximo da média, ficou um fundo aqui, ó, são 3 boxes, ó. Então nesse terceiro, quando formar esse azul, a palavra F já vai formar aqui, e você entra comprado aqui. Beleza, você fez o seu trade, o mercado voltou, 3 boxes para baixo, formou um T aqui. Daí foi um para cima, outro para cima, um para baixo, outro para baixo. Quando fez aqui, o F apareceu aqui. O que você consegue ver? Que esse fundo está mais alto do que esse fundo. E que esse topo está mais alto do que esse topo. Então fez topos mais altos e fundos ascendentes. Significa que o mercado continua para cima. Você poderia fazer um próximo trade quando o sinal for validado próximo da média. A gente vai falar isso no próximo vídeo, que é o vídeo operacional 2. Ok? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Agora, o que você consegue ver? Aqui, ó, nessa região. Um topo mais baixo, um topo um pouquinho mais baixo, um topo mais baixo, um topo mais baixo, e os fundos descendo, tá vendo? Os fundos descendentes. Aqui claramente você vê o mercado baixista, um mercado de baixa. Então sempre que der um sinalzinho amarelo na região correta de na região correta de venda, você vende com um pouco mais de tranquilidade, porque você está indo a favor da tendência. Essa é a importância de você entender bem o que é um pivô, o que são os topos e fundos. Eu queria ver se eu encontro aqui um outro padrão bem importante. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu encontro um padrão interessante aqui. Ó, aqui no dia 28/6, tá? O mercado abriu, fez um fundo aqui, fez um topo aqui, aí fez um fundo mais baixo que o anterior, tá vendo? Ó, o fundo aqui, o primeiro fundo, fez um primeiro fundo mais baixo, daí subiu aqui e não superou o topo anterior. É quase um topo duplo. A gente chama de topo duplo. Fez um topo do lado do outro. Daí veio e deu um sinalzinho amarelo. Você vende com um pouco mais de tranquilidade. Por quê? Porque esse topo não foi mais alto do que o anterior e você já tem um fundo mais baixo. Você vende mais tranquilo aqui. Ok? Olha um pivôzinho aqui, mesmo que o indicador topos e fundos não marcou, porque eu estou esperando 3 boxes. Olha que padrãozinho interessante aqui, ó. Ó, vai vendo. Pivoteou aqui e já deu um sinal azulzinho de compra aqui. Tá vendo? Veja só, o mercado veio aqui, subiu, fez um fundo, não superou o fundo anterior, não rompeu o fundo anterior, subiu de novo, fez um topo duplo. Daí deu um sinal de venda bem aqui nessa região. Eu vendo. Eu vendo. Ah, mas mesmo que não
não fez um fundo mais baixo, eu venderia, porque eu ainda tenho espaço até o próximo fundo para conseguir pegar no mínimo 9 pontos. Entendeu? Agora, se chega nessa região aqui e ele faz um outro fundo e vem para cá de novo, eu considero o famoso caixotezinho. O mercado está trabalhando aqui nesse range. Entendeu? Então, para resumir, para o vídeo não ficar muito longo, gente. Topo duplo, apareceu um sinal para vender, você vende. Fundo duplo, né? Apareceu aqui, ó, um fundo, um segundo fundo, apareceu um sinal de compra aqui nessa região. Você compra. Você tem espaço para pegar no mínimo 9 pontos aqui no exemplo que eu estou dando, tá? Então esse é um padrão que você vai ver no índice, no dólar, muitas vezes. Percebeu que fez um topo anterior, mas o topo atual não rompeu, não superou o topo anterior, e o mercado deu um sinal de venda, é um sinal bom para você vender. Fez um fundo duplo, não achei nenhum. Aqui, ó, fez um fundo duplo, aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a barra amarela. Fez um fundo duplo, tá vendo? Ó, desceu, fez um topo, fez um outro fundo, ó, um fundo duplo. Fez um fundo duplo aqui. Deu um sinal de compra aqui nesse box, você compra mais tranquilo. Você entendeu? Falado sobre pivôs, que é um tema muito importante que você tem que saber. Tá? Para encerrar, eu quero falar sobre o perfil dos traders. Tá? No indicador você vai ter 3 estratégias, como nós já falamos. Né? Nós vamos ter 3 estratégias. E existem os perfis, por exemplo, para quem é scalper, ele entra em todos os sinais, tá? Em sinais válidos, tá? Todos os sinais válidos. Deu um sinal válido, ele entra sem pensar em topo, em fundo, topo duplo, fundo duplo, se está ascendente, se está descendente. Não, deu o sinal, ele entra. Esse é o scalper, tá? Por quê? Porque ele busca poucos pontos. Tá? Ele busca pegar poucos pontos. O trader intermediário, ele geralmente busca um para um. Tá? Ele busca uma movimentação melhor no mercado, ele analisa um pouquinho mais, tá? Ele analisa um pouquinho mais do que o scalper para pegar uma movimentação mínima. E geralmente ele busca um para um. Tá? O que seria um para um? Por exemplo, no dólar, ele vai buscar 5 pontos de gain com 5 pontos de stop, um para um. Tá? Esse é o intermediário. O scalper buscaria 2 pontos, 3 pontos de gain com 4 pontos de loss. Tá? Isso é geralmente o que o mercado pratica. O scalper pega 2 e cai fora. 2 pontinhos para ele tá bom, cai fora. E põe o stop no 4, se tudo der errado. Tá? A vantagem do scalper é que, vamos pegar aqui um exemplo. Ó, vamos supor que ele entrou aqui no finalzinho do dia. Ó, você vê que ó, é 2h34, o mercado está praticamente sem volatilidade. Ele fez uma venda aqui, ó, o scalper, tá? Pá, ó, chegou a pagar 5 pontos, mas vamos supor aqui, ó, pegou um box só. Ó, deu 2,5, 3, pá, fechou, saiu. Esse é o scalper, tá? O trader intermediário, ele analisa, ele fala, pá, fez um topo aqui, desceu, não superou muito o fundo anterior, deu um sinal de vão comprar. Daí ele busca um pouquinho mais de ponta lá. Ele vai lá, busca de repente 6, 7 pontos, põe o stopzinho dele aqui com 6, 7 pontos de stop também. Ok? E por fim, o trader mais técnico, ele faz toda uma avaliação se o mercado está em tendência de alta ou em tendência de baixo. Ele olha o pivô, ele olha se está numa zona de suporte e resistência. Interessante que eu não falei suporte e resistência, mas, por exemplo, aqui, ó, onde eu fiz o desenho. O mercado vem aqui, bate aqui uma vez, bateu aqui uma segunda vez. Aqui pode ser considerado, apesar de ser bem subjetivo, pode ser considerado uma zona de resistência. E os fundos, uma zona de suporte. Ok? Então, o trader técnico ele vai fazer esse tipo de avaliação. Pô, aqui tem um suporte, o mercado já bateu aqui 2 vezes, não desceu, e agora eu estou vendo aqui nessa região, depois de um pivô, tá vendo aqui, ó, um pivô de alta, deu um sinal aqui para comprar, vou comprar. Daí ele vai buscar 10, 12 pontos, e ele sai arrastando
Deixa eu apagar aqui para não confundir. Vamos supor que esse amarelinho aqui é o stop, ele vai e vai subindo o stop. Pá, subiu mais um box, ele vai lá e sobe mais um pouquinho. Subiu outro box, opa. Subiu outro box, ele vai subindo, stop, vai subindo o stop até que pá, pegou o stop, tá? Ele vai movendo o stop e vai movendo o gain, tá? Ao seu favor. Esse é o perfil do trader mais técnico. Então, gente, é importante que vocês tenham um mínimo de conhecimento de price action. Não se pegue aqueles padrões, padrão, ombro, cabeça, ombro, bandeira, cunha. É importante que vocês entendam bem. Tem muitos vídeos no YouTube falando sobre suporte e resistência e sobre pivôs. Estudem isso, tá? Esse vídeo que eu estou falando aqui é bem superficial, apenas para que vocês tenham conhecimento de que isso é importante, extremamente importante para melhorar muito o resultado dos trades de vocês. Muito, tá? O indicador por si só é muito bom. Se você seguir o plano de entrar nas regiões certas, nos pontos certos, só com o sinal do indicador, você vai ter mais de 70% de acerto só seguindo o sinal do indicador. Se você tiver um mínimo de conhecimento de pivô, tá? De pivô de alta, de baixa, suporte e resistência, você vai melhorar muito os seus trades, você vai começar a bater 85, 90% de acerto, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. O vídeo operacional 2, nós vamos falar efetivamente sobre os pontos de entrada, tá bom? Um abraço e sucesso a todos!